E que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus ilumine, faça a gente entender, guardar, assimilar esta palavra, e saímos hoje daqui com mais um dia, mais uma oportunidade que a gente teve de vir ao encontro do Senhor, aprender um pouco mais e sair daqui testemunhando. Amém? Meus amados, minhas amadas, que linda a leitura do livro do Eclesiástico. Começa com uma grande verdade, uma grande constatação. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e aí que vem, e prepara a tua alma para a provação. É uma grande verdade. Aquele que se decide ser do Senhor, servir o Senhor, renunciar ao pecado, se esforçar para ser santo, prepara a tua alma para a provação, porque o inimigo não vai deixar barato. Mas Frei, eu não me sinto tentado, eu não me sinto provado, estou numa boa, então cuidado, né? Porque quem é cristão vai ser provado. Quem faz esse sacrifício, essa luta para ser de Cristo e de Deus, esse vai ser provado. Como a gente ouviu aqui, como um metal, o ouro, que para tomar a forma, né, daquela joia preciosa, ele vai ter que ser queimado. Ele vai ter que ser queimado, ele vai ter que ser moldado, e não é fácil, porque vai ter que ser transformado. Mas é tão bonito, né? Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus, Ele cuidará de ti. Que coisa bonita, gente. Endireita o teu caminho e espera nele, conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confia nele, e a vossa recompensa não faltará. Que coisa bonita. É um incentivo para dizer assim, esse é o caminho, não tem outro. Fora desse caminho aqui é o caminho da perdição, é o caminho do pecado, é o caminho da vida fácil, é o caminho dos prazeres do mundo, é o caminho da tentação. Fora desse caminho. Agora aquele que confia no Senhor, né? Vós que temeis o Senhor, amai-o, e os vossos corações ficarão iluminados. Olha que coisa bonita. Considerai, filhos, as gerações passadas, e vede, quem confiou no Senhor, ficou alguma vez desiludido lá atrás? Quem permaneceu nos seus mandamentos foi abandonado? Não. Quem invocou o Senhor, alcançou nele a sua graça. Então é um convite que essa primeira leitura nos faz, para a gente permanecer firmes no caminho do Senhor. Amém? Mas não terminou ainda. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Foi isso que a gente cantou belamente no Salmo de hoje. O Senhor cuida da vida de quem? De quem é honesto, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos dias maus, mas nos tempos de penúria serão saciados. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor ama a justiça e jamais abandona os seus filhos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. Isso a gente ouviu na primeira leitura e no Salmo. Mas o que chama a atenção, centralidade, é o Evangelho. Não tem um filme, eu não sei se vocês já ouviram falar, assistiram talvez assim, não tem um filme que diz assim, que era o título assim, O Silêncio dos Inocentes? Não tinha? Já, né? Então vê gente balançando a cabeça. Silêncio dos Inocentes, né? E o filme de hoje do Evangelho é diferente. Eu já coloquei um título: O Silêncio dos Culpados. Esse é o título aqui, O Silêncio dos Culpados. Isso acontece muito dentro de casa. Quem foi que fez isso? O pai e a mãe não perguntam? Quem foi que fez isso? Qual é a resposta dos filhos? É ou não é? É ou não é? Tem o Silêncio dos Inocentes no filme, mas aqui o outro filme, O Silêncio dos Culpados. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Jesus está em Cesareia de Filipe, pergunta quem diz as pessoas que eu sou. Depois disso, ele lá,
ele já anuncia a primeira vez, anuncia a sua paixão. Depois disso, ele sobe a montanha, se transfigura. Quando desce, ele estava com Pedro, Tiago e João. Quando ele desce, tinha 9 discípulos lá embaixo, e tinha o evangelho de ontem, a cura de um epilético, estou lembrado? O evangelho de ontem, né? O que estão fazendo? O que estão discutindo com a multidão aí? Senhor, trouxemos aqui um menino que é epilético, pedi aos teus discípulos para fazerem alguma coisa e ninguém conseguiu. Aí Jesus se aborreceu. Ó, geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Conclusão: expulsar demônios, que Jesus já tinha dado para eles, e eles fizeram isso. Só que tem espécie de demônios que só se tira pela força da oração. Depois disso, presta atenção, Jesus anuncia de novo, pela segunda vez, a sua paixão. Eu vou para Jerusalém, lá vão me prender, lá vão me torturar, lá vão me matar, e eu vou ressuscitar. Não tem aquele negócio assim que você fala um assunto sério. Tem gente que entra por aqui e sai por aqui. Já ouviram isso ou não? Nossa, falei tantas vezes coisa séria, entrou por aqui e saiu por aqui. Os discípulos. Por quê? E Jesus é aqui, Jesus é fantástico. Como Jesus ele vai dando oportunidade para conhecer as pessoas, ou para as pessoas se revelarem. Jesus faz isso. A estratégia de Jesus, a didática de Jesus, a pedagogia de Jesus é fantástica. Por quê? Jesus anunciou pela segunda vez a sua paixão. E aí Jesus, ele meio que, ele deixa os discípulos sozinhos, pela primeira vez, ele deixa sozinhos os discípulos. Ele deixa eles sozinhos. A hora ele está lá atrás, sozinho. A hora ele está lá na frente, sozinho. E deixa os discípulos só entre eles. E quando os discípulos só estavam entre eles, adivinham o que eles estavam conversando? Qual era a questão que eles estavam conversando? Sozinho entre eles? Eles estavam indo para Jerusalém. Quem era o maior? Conversando sozinho. E Jesus lá na frente ou lá atrás, sozinho. E eles conversando entre o caminho. Quando chegam em Cafarnaum, Jesus faz a pergunta: escuta, eu estava lá meditando, arrumando algumas coisas, né, mas eu vi que vocês estavam discutindo bastante pelo caminho, né? O que vocês estavam discutindo? Como é que era o nome do filme que eu falei? O Silêncio dos Culpados. Ficaram quietos, porque pelo caminho estavam discutindo quem era o maior. E aí Jesus, poxa vida, vocês estão caminhando comigo há tanto tempo, né? Eu acabei de ensinar. Jesus se retirava sozinho para ensinar. Acabei de ensinar, né? E Jesus nunca tinha dito para eles: olha, alguns assuntos estão proibidos aqui de conversar, estão proibidos de querer se julgar um mais importante que o outro, maior do que o outro. Jesus nunca disse isso, não precisou, nunca precisou. Por quê? Porque as palavras de Jesus, as atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus já revelavam quem ele era, o que ele gostava, o que ele não gostava, o que ele suportava, o que ele não suportava. Mas os discípulos, cabeça duras, estavam discutindo coisas humanas. Quem vai ocupar o cargo um lado do outro, quem vai ser o ministro esse, o ministro aquele, não. E aí Jesus pega uma criança, termina colocando, não, pega uma criança que era desprezada na época, que não era considerada. Olha, quem quiser ser grande tem que ser como essa criança. Ou seja, minha gente, Jesus ele nos vê, nos testa, caminha conosco, mas às vezes ele deixa a gente sozinho, em grupinhos, para ver o que sai dali. O que sai dali? O que sai de você quando você está juntinho, 2, 3 pessoas? É de quem que você está falando? Geralmente né? De quem que você está falando? Contra quem que você está falando? Né? Rezando não é, muito pouco, mas geralmente é.
Então Jesus, minha gente, é aquele que caminha conosco, nos experimenta, nos testa, para ver a nossa capacidade de crescimento. Como é que nós estamos crescendo? Ele nos ensina, nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra, de sentar-se à mesa com Ele na Eucaristia. Como é que a gente está crescendo? O que a gente está fazendo com tudo isso? Que espécie de ser humano que está saindo disso? Que espécie de ser humano está saindo dessa experiência religiosa que eu tenho com Ele? Se a gente está evoluindo, ou regredindo, ou se tornando um homem caranguejo, sempre para trás na fé, ou a gente está crescendo, ou a gente está se tornando uma pessoa espiritual. Olha o Evangelho de domingo, né? A segunda leitura, um Adão terreno e um Adão espiritual. Agora a gente começa a entender as leituras do domingo. Ou seja, o Evangelho de hoje é esse convite, essa leitura de hoje é um convite para confiar em Deus. Primeiramente, confia no Senhor em tudo, confia no Senhor, mas cresça. Não fique perdendo tempo com coisinhas superficiais, mesquinhas, supérfluas, vazias, rasas, mas cresça um pouquinho, para que Ele, quando Ele pergunte para você, como é que foi o teu dia? Com quem que você conversou? O que você conversou? O que discutias pelo caminho? Que a nossa resposta seja: Senhor, eu me forcei para confiar, para estar em comunhão contigo, para fazer o que é certo, para te agradar. Que seja essa a nossa resposta. Amém? Mas amém, amém?